Bem-vindos de volta, dando sequência aí ao nosso programa, né? Por que não? Nosso programa aí segmentado. A gente vai falar agora um pouco de termos de responsabilidade, termos de autorização. O que a gente tem aí hoje de necessidade, né? De informação ao tutor, assinatura de termo, o que vale, o que não vale? Bom, a gente tem que entender que o termo é apenas o final da história toda que você está fazendo na assistência desse paciente. O termo ele apenas materializa o consentimento do cliente. Então ele é a parte fim, ele não pode ser o início. Em determinadas situações, vocês, veterinários, são obrigados a apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido para o cliente. Quais são esses termos? Estão previstos lá na Resolução 1321, no artigo 10. Tem lá uma lista, exame, procedimento terapêutico de risco. E detalhe, exame está assim, exames. Não está dizendo exames de risco como tem na próxima, que é procedimento terapêutico de risco. De risco, mas exame é exame. Seria tudo, na verdade. Seria tudo. Não sou eu que criei, está lá a própria resolução. Okay. Então, a gente tem de internação, de cirurgia, de anestesia. Exame de imagem. Exame de imagem seria exame. Exames. Então, são vários termos. Para quê, gente? Para que o cliente tenha, de fato, a informação em mãos para ele poder decidir. Então, isso é um dever legal, isso é um dever ético e apresentar um termo faz parte, em determinadas situações, dessa obrigação. É o cumprimento da obrigação permitindo que o teu cliente exerça esse princípio bioético da autonomia. Ele tem direito de escolha. Sem informação, a gente não tem direito de escolha. Infelizmente, às vezes as pessoas confundem, acho que é só burocracia. O cliente tem direito de saber. E na medicina veterinária, no que tange aqui a realização de exames, que é o nosso foco, é muito importante que para determinados exames a gente, de maneira nenhuma, esqueça de apresentar. Embora lá na resolução esteja escrito que é para todo e qualquer exame, não vejo nem prejuízo em entregar. Para alguns é essencial, principalmente para aqueles exames que ofereçam o mínimo de risco. Eu não estou falando de sedação e anestesia, porque para isso seria um termo próprio da sedação e da anestesia. Mas, por exemplo, para fazer uma cistocentese, para fazer... Certo. Uma administração de contraste, por exemplo. O contraste, sem dúvida nenhuma, é um exame obrigatório, um termo obrigatório para essa situação, porque oferece risco. Sim. Isso a gente já vê na medicina humana, então... No humano você... Tem que assinar, tem que preencher tudo bonitinho e entregar no local. E na medicina veterinária a gente ainda não está muito acostumado com isso. Mas eu vejo isso como um elemento facilitador da comunicação. Porque quando você entrega um documento, você vai precisar explicar o porquê dele. Isso é uma bengala para o veterinário. Só que o veterinário não pode entregar qualquer termo, tem que ser um termo que traduza exatamente aquilo que foi conversado. Bem elaborado. Bem elaborado, que não seja genérico, muito sucinto, que tenha informações que sejam coerentes, que vocês saibam explicar. Então, o veterinário que explica não é a recepção. A recepção não tem capacidade técnica para isso. Esse é um outro ponto, né, que a gente também conversou lá nos bastidores, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre o preenchimento da solicitação muitas vezes ser realizado pela recepção e não pelo clínico. A gente já viu o bloco de requisição carimbado e assinado em branco para que depois só a recepção preencha, né, essa solicitação, ou como a gente recebe, né, no nosso sistema de imagens, um histórico muitas vezes preenchido que você percebe que faltou ali uma linguagem técnica, né? Então, quem que preencheu aquele histórico, quem preencheu aquela solicitação, quem muitas vezes entra, comentei com a Renata também, que a gente tem um atendimento, né, por chat, por telefone, para a outra ponta, né, para os nossos clientes, para quem está no hospital, para quem está na clínica, realizando o exame de imagem, eles têm a liberdade de entrar em contato de uma forma dinâmica conosco, né? Então, enquanto está sendo feito o exame, nós estamos ali para dar o suporte. Online, né? Online, em tempo real. Em tempo real. Só que esse suporte ele tem que ser dado para o veterinário. É o objetivo da troca. E quando você coloca outra pessoa que não tem capacidade técnica, a gente está prejudicando a troca. Essa troca que deveria estar sendo feita com um profissional que vai saber o que fazer. A recepção, gente, ela tem 1 milhão de funções, ela tem um papel essencial no que a gente fala de prevenção jurídica, mas muitas vezes são colocadas funções para essas profissionais que não são delas.
E a gente está vendo isso aí na sua seara. Essa função técnica, Função técnica, ela não tem capacidade técnica para discorrer ou tirar dúvidas sobre um termo de consentimento livre e esclarecido. E quando a gente fala de um termo bem elaborado, esse termo vem com informações que, teoricamente, podem gerar questionamentos. Que o ideal é que não tivéssemos questionamentos, porque a gente parte do princípio que foi informado antes e entrega o documento depois. Mas ainda assim o cliente pode ter dúvida, e a pessoa para tirar dúvida é o médico veterinário. Então, diante da realização de um exame, é para entregar um documento, e se esse documento traduzir exatamente o que você foi falado, as chances de você ter problema por causa da comunicação são muito pequenas. São minimizadas. São minimizadas. Não existe blindagem, né? Existe a gente diminuir o impacto de problemas. E os termos, eles têm muito essa característica, né? Porque a gente está falando de informação e precisa chegar. Mas além desses documentos, que são os termos de consentimento livre e esclarecido na atividade de vocês, agora com a resolução de telemedicina, a gente tem uma nova formalidade, que é o termo de consentimento para compartilhamento de dados. E para duas modalidades de telemedicina, que é a telediagnóstico e a teleinterconsulta. Quem entrega esse documento? O profissional que está de maneira presencial. É o veterinário que tá realizando, que tá assistente. Por quê? Porque ele vai pegar os dados daquele animal e daquele paciente, daquele cliente, e vai repassar para vocês. Transmitir, compartilhar. O cliente precisa autorizar. Gente, isso não é numa regra básica, não. Isso está lá na Lei Geral de Proteção de Dados. E, aliás, eu aconselho que vocês façam isso para todo e qualquer compartilhamento. É que a resolução, ela trouxe uma novidade porque vocês certamente não buscaram outras informações antes. Sim. Mas precisaria para compartilhar dados com outros laboratórios, outros profissionais. Isso é importante que o cliente consinta. Então, se ele não está consentindo com esse repasse de dados, o exame provavelmente não vai poder ser feito. Então, é observar essas regras, e hoje a própria resolução 1465 do Conselho sobre telemedicina, ela traz um modelo de termo para compartilhamento de dados. Então, usem, né? Primeiro, precisa ler, né? Precisa estudar, ir lá e ver que é um facilitador. Você pode melhorar a documentação. A 1321 traz modelos também de termos, mas que todo mundo sabe, eu considero insuficiente, principalmente pensando sobre o aspecto da legislação consumerista, que é o Código de Defesa do Consumidor, seu cliente é consumidor, então a informação tem que ser mais ostensiva, mais completa, mais clara, e com um termo com 2 parágrafos, Gabi... Não contempla, né? Não tem. Então você vai estar entregando um termo que no final pode não servir para nada. Então busquem informações de como elaborar melhor a documentação no dia a dia de vocês, porque isso vai traduzir, vai ficar chato, né? Repetitivo, mas isso vai traduzir qualidade. A gente não pode dizer que o cliente que sai com mais informação, ele não houve aí uma assistência melhor, né? E é isso que a gente busca, né? Que a burocracia tenha um sentido, ela faça valer aquele seu estudo, aquela sua dedicação, a renúncia para a profissão, para que no final a gente tenha êxito, né? Mais situações positivas do que desfechos problemáticos. Trágicos, né? Às vezes trágicos. Infelizmente, sim. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Gente, vamos seguindo, né? De novo, se você curtiu, coloca aí seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida. A gente tem mais papo aí pela frente.